Completei 18 anos. Há muito tempo atrás, é claro. Não vão ficar assustados, não. Já fazem quase 40 anos, 42 anos que eu completei 18 anos. Mas no ano que eu ia completar 18 anos, então tinha o alistamento militar. Fez isso, Elcio? Então você tinha que fazer o seu... Fabiano fez? Não. Tem que se alistar, então, todos 18 anos para prestar o serviço militar. Em algumas cidades tem o exército, então você presta um ano de exército. Mas em cidades pequenas você tem o tiro de guerra. Eram 6 meses. Então a gente fazia o alistamento. Então, se o jovem, o rapaz, ele era o único da família, então ele caía fora. Se ele trabalhava já assim para sustentar a família, caía fora. Se já era casado, já tinha filho com 18 anos, caía fora. Então ele era dispensado do serviço militar. E era uma dúvida para nós, né, se você faria ou não faria. Alguns achavam uma coisa boa, outros achavam uma coisa ruim. E era 1 ano, 6 meses, muitas vezes perdido, e ralação. Mas era muito bonito nos desfiles, né? Quando vinha por último, então, os soldados ali, tudo de verde oliva, ali marchando, com o pezão alto, tal, e tocando. Era o show, era o momento mais importante de todo o desfile. Mas depois do alistamento, dessa entrevista, então, você aguardava então, o seu nome para ver se você foi chamado ou não. Tem muitas coisas que acontecem no governo, em autoridades, a guerra, quando acontece, e você recebe o chamado. E quando você recebe o chamado, você fica pensando, será que eu atendo esse chamado? Será que não? É isso que acontece? A não ser que a instituição, o governo, o exército, por exemplo, vai ter eleições, então você recebe o chamado para ser mesário. Então tem muitas pessoas preocupadas esse ano, vou ser mesário, mas com esse coronavírus, como que vai ser? Então o governo já está tentando acalmar as pessoas. Mas quando você é chamado, você não tem uma opção. Você pode ter uma justificação, mas ela tem que ser muito séria, que impeça você de estar ali. Senão você é punido. Principalmente quando é para uma batalha, uma guerra. Porque você preenche todas as características, você faz parte de uma seleção para aquela missão. Então, chamado não é uma opção. É uma exigência. E é um preço muito caro quando não se atende um chamado. Uma das coisas que a Bíblia mais fala, a respeito do começo até o final, é essa questão do chamado. A nação de Israel foi chamada. Abraão foi chamado. Isaac foi chamado. José foi chamado. Moisés foi chamado. Arão foi chamado. José foi chamado. E a palavra igreja no grego é eclesia. Parte dessa palavra, eclesia, vem da palavra kalel, que é chamado. A primeira parte da palavra eclesia, que é ek, significa para fora. Então, a igreja, o significado da palavra igreja é chamados para fora. Essa semana nós tivemos um estudo muito interessante, né, que Jesus Cristo fala assim, eles não são do mundo, estão no mundo, e eu estou enviando eles para o mundo. Isto é, nós somos chamados de fora para fora do mundo, não estamos mais no mundo, não estamos mais arraigados, presos ao mundo, não seremos condenados juntamente com o mundo mais. A ira de Deus que vai ser derramada sobre o mundo não vai nos atingir. Nós seremos tirados daqui porque não temos mais raízes com esse mundo. E nós somos, por Jesus Cristo, enviados ao mundo. Saímos, mas não saímos e somos enviados. Parece que é um jogo de palavras ali de Jesus. E essa missão que Jesus Cristo tem para a igreja, chamados para fora para sermos enviados ao mundo, é um chamado. O próprio Paulo, várias vezes, no caso em Efésios 4:1, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis do modo digno do vosso chamado. E o Salmo 148 aqui, ele tem uma tese.
Toda a criação é chamada para louvar e adorar o Criador. Como eu falei, não é uma opção, não é um convite. O próprio Jesus relatou uma das parábolas, ele fala que um certo homem rico, ele foi realizar uma festa e mandou chamar pessoas, pessoas importantes, amigas, pessoas respeitáveis. E os servos foram chamar. O que aconteceu? As pessoas não atenderam, desprezaram, ignoraram, se tornaram, num certo sentido, não somente um desprezo, mas como aquela pessoa era um homem importante, eles se tornaram rebeldes àquele chamado. Eles foram desprezados, e esse homem, então, diz o seguinte: saiam para os servos dele, saiam para as ruas e valados e becos, isso é os lugares mais insignificantes, onde ficam aquelas pessoas que conseguem dormir um pouquinho, com uma certa segurança à noite. Pegue esse pessoal aí, que não tem nada na vida, fedido, tragam eles aqui, eu vou fazer a festa com eles. Então você percebe que esse senhor que convocou essa festa, ele estava muito indignado, porque se esperava que aquelas pessoas atendessem voluntariamente, de forma agradável, de forma cortês, aquele convite, aquele chamado. Mas, no Salmo 48, esse chamado tem a ver com a essência da criação. Deus é o Criador, e aquilo que Ele criou, Ele criou de uma tal forma que a essência daquilo que foi criado é adorar a Deus. Então o salmista aqui vai colocar para nós um jogo de palavras com movimentos. O que é quais são as partes da criação que devem então se preocupar em atender esse chamado? Vamos lá, vamos começar no versículo 1. A primeira coisa que o salmista faz é que a criação celestial, espiritual, isto é, os seres animados, não inanimados. O que é por exemplo, aqui nesse salão nós temos seres animados e seres inanimados. Animados não é aquela pessoa que está contente e alegre. Inanimados não é aquela pessoa que está mais séria. Não é isso. Nós temos aqui pessoas animadas. Por exemplo, o Daniel está muito animado. Ele é um ser animado, está muito animado. Mas todos aqui, os seres humanos que estão aqui, são seres animados. Talvez tem seres animados que a gente não consegue nem ver. Talvez uma pulguinha aqui, alguma coisinha que a gente não está conseguindo ver a olho nu, com os nossos próprios olhos, talvez com o microscópio, mas são seres animados. Seres inanimados é tudo os recursos materiais que nós temos. Apesar do ventilador estar girando, ele é um ser inanimado, é uma criação inanimada. Olha só o que o salmista fala aqui. Você se lembra esses 5 salmos de aleluia? Todos eles terminam com essa expressão, louvado seja Deus, e começam com a expressão, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. E ele fala assim, louvado seja o Senhor, louvem o Senhor desde os céus. Então ele aponta aos nossos olhos que lá os céus, aquele ambiente tão distante, criado por Deus, deve louvar a Deus. Ele está pensando aqui não somente num lugar inanimado, mas ele vai dizer para nós o que é os céus que ele está se referindo. Ele fala, louvem-no desde as alturas. Então, esses céus, essas alturas, não somente um lugar, mas aquele pessoal que está lá, que foi criado por Deus. Então ele vai falar assim, quem que são esse pessoal? Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os exércitos celestiais. Antes de Deus criar o universo material, Ele criou o universo espiritual. Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. E criou assim, de uma forma fantástica. E eles louvam de dia e de noite. O livro de Apocalipse dá um relato desses seres fantásticos que estão 24 horas ali louvando ao Senhor. Quantos por cento deles louvam ao Senhor? Quantos? Não. 66% só. Por quê?
Porque um dia, um dos seres angelicais mais importantes quis tomar o lugar de Deus. E ele seduziu 33%, uma terça parte, não sei se é exatinho, assim, é contadinho certinho, mas essa dimensão que a gente tem, ele seduziu uma terça parte para se rebelarem contra Deus. E ele foi lançado para a terra. Ele caiu num estado de pecaminosidade, de mal, para sempre. A tentação dele não foi algo externo, foi algo que surgiu no coração dele, de dentro para fora. Então, exógeno, isto é, saiu de dentro dele. E por causa disso, ele não tem mais chance de recuperação. E ao seduzir esses anjos, ele colocou esses anjos no estado de serem então transformados em demônios, espíritos malignos. E eles foram lançados, foram tirados assim, de habitarem na presença de Deus, mas ainda eles têm acesso à presença de Deus. No livro de Jó nós vemos Satanás indo à presença de Deus, sendo acusador de Jó. E nós vemos em outras epístolas do Novo Testamento, que Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus, porque Satanás é o nosso acusador de dia e de noite. Ele nos tenta aqui e nos acusa lá. E Jesus Cristo é o nosso advogado lá, é o Paracleto. E aqui o Espírito Santo é o nosso Paracleto. Essa queda de Satanás, ela é irreversível. E aqueles 2/3 de anjos que se mantiveram diante daquela sedução tão grande, mas se mantiveram fiéis naquele momento, eles foram estabelecidos nesse estado. Então o estado deles também é irreversível. Um estado que eles não podem mais pecar. Eles passaram numa certa prova. Então o salmista está falando, esse pessoal aí, 66%, o certo seria o 100%. Mas 1/3 foi, a Apocalipse fala que Satanás arrastou com a sua cauda, né, com o seu rabo, como dragão, ele arrastou 1/3 e levou consigo, então, para se tornarem demônios. Que pena, né? 1/3 da criação perfeita de Deus, num estado perfeito, onde não havia nada que pudesse levar, seduzir eles, mas surgiu dentro do coração deles o pecado. E eles caíram e permanecem nesse estado. Então, da criação celestial original de 100%, somente 66% hoje adora a Deus voluntariamente, perfeitamente. E o salmista então fala, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os exércitos celestiais, lá nas alturas, vocês que estão às alturas, vocês que estão lá, distante aqui da humanidade, louvem o Senhor, vocês são chamados para louvar ao Senhor, porque Ele é o Criador. No versículo 6, versículo 3, o salmista continua e ele faz um chamado ao cosmo, a esse mundo inanimado, a esse universo que nós não sabemos qual é o fim dele. As últimas descobertas é que existem 12 muralhas, pelo menos, de galáxias, do tamanho, milhares de galáxias em cada muralha, do tamanho da Via Láctea. Não dá para tentar imaginar o tamanho disso tudo. E aí o salmista fala, louvem-no sol e lua, ele começa aqui pertinho, louvem-no todas as estrelas brilhantes, ele vai um pouquinho mais para frente, louvem-no os altos céus, lá distante, louvem-no vapores acima, ele volta para cá. Então, ele está falando das nuvens aqui, louvem-no vapores acima das nuvens, esse ar quente que está acima das nuvens. Todas as coisas criadas, louvem ao Senhor, ele já baixa aqui para a terra. Pois Ele ordenou e elas vieram a existir. E as pôs em seu lugar para todo sempre. Seu decreto jamais será revogado. Quantos por cento do cosmos louvam ao Senhor? 100%. Eles são inanimados. Eles estão ajustados no seu lugar. A Terra faz um translado 365 dias, 24, 219 horas por ano.
Por isso que a cada 4 anos tem que reajustar as 6 horas e pouquinho que é perdida, que não tem em cada ano. E a cada 100 anos, mais um dia ainda, para ajustar. E ela não sai dessa rota, está tudo ajustadinho. Isso estou falando da Terra e o universo todo. Tão organizado. Alguns pesquisadores que jogam essas sondas de micro-ondas para ver se há barulho, tem uma estrela cintilante que ela emite um som. E é um som organizado como se fosse música. Eu vou achar esse som e vou colocar para vocês ouvirem esse barulhinho que ali tem música. O cosmo glorifica a Deus. Sem palavras, só pelo fato deles existirem, estarem organizados, e Deus coloca eles em seu lugar para todo sempre, e o decreto de Deus jamais será revogado, porque eles não se alteram. Eles respeitam a sua posição, os seus lugares, e agem. Então, com esse formato, com essa existência, o ciclo solar, o ciclo lunar, Deus é glorificado pela existência deles. O salmista, em outro lugar, fala que os céus proclamam a glória de Deus. Isto é, a assinatura da autoria do Criador está na natureza. É interessante que o homem no estado de pecado, ele tem dificuldade de reconhecer isso. Mas ele sabe que tem alguma coisa estranha. Ele nega que tem um Criador inteligência. E ele inventa teorias. Nós vamos ver daqui a pouco algumas notícias terríveis a respeito disso. Então, o que nós vimos? A criação celestial e espiritual é convocada para louvar a Deus. A criação celestial, o cosmo, é convocada para louvar a Deus. E ela glorifica a Deus 100%. O autor, então, ele centraliza agora para a Terra. Aqui, esse planetinha, o planeta Água. E ele faz alguns movimentos. Ele foi lá em cima, depois foi para todo o universo, agora ele vem para a Terra. E quando ele vem para a Terra, ele vai mergulhar na maior profundeza, que o homem não consegue chegar, mesmo com equipamentos. Há muita coisa desconhecida no mundo marítimo. E olha o que o autor fala: louve o Senhor desde a terra, planeta, vocês criaturas das profundezas do oceano. Fogo, ele sobe da terra e começa a olhar esses movimentos que acontecem na natureza. Fogo e granizo, neve e nuvens. Frio, calor, movimento de ventos tempestuosos que lhe obedecem. Nada escapa ao controle de Deus. Lá, no livro de Jonas, nós temos a natureza a serviço de Deus, obedecendo a Deus naquilo que Deus queria realizar. Somente um ser ali no livro de Jonas não obedecia a Deus. Quem que era? Jonas, e até os incrédulos obedeceram a Deus. No versículo 9 ele fala assim: montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, inanimados. Mas agora ele vem para seres animados. Animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam. Então eles colocam animais, então ele vai lá para a profundeza, ele sobe, ele vai para o ar, daqui a pouco ele volta de novo para a superfície, daqui a pouco ele abate para a superfície para os que rastejam, e daqui a pouco ele sobe para as aves. Então, seres que pela sua complexidade, pela aquilo que eles fazem, aquilo que eles existem, refletem um design inteligente, um ser criador inteligente, e não um ocaso, não um acaso, não um acidente. Então Deus, o salmista está convocando: venham, se apresentem, e só a presença deles adorar, Deus será adorado. Quando nós vamos no aquário, nós ficamos assim embasbacados
com aqueles peixes grandes, com os movimentos suaves, e daqui a pouco o que mais impressiona é que a gente vai indo, daqui a pouco tem uns aquários pequenininhos, tem sei lá como que chama aquele negócio lá, que eles são transparentes. Estão seres vivos ali. Isso ainda que a gente consegue ver, e esses animais o homem conseguiu pegar, mas existem muito mais seres que a gente não teve contato. Eu sempre gosto de ir no Kona, no Home Center, e ver os pet shops. E vou lá para os peixes. Que coisa linda. E aqui no Japão os peixes são tão diferentes do Brasil. Mas se percebe que alguém desenhou eles. E eles se reproduzem com o mesmo traço da espécie. É algo fantástico. Então, a criação celestial, a criação do cosmo, a celestial, 66% somente que louva ao Senhor, o cosmo, o universo inanimado, louva ao Senhor 100%, e a terra, a criação, louva a Deus 100%. E nessa terra, tem seres que a gente chama de que são imago Dei. São seres que carregam em si a imagem de Deus. São seres que foram feitos à imagem de Deus, com inteligência, com vontade, com desejos de inspiração, de fazer coisas. A terra habita aqueles seres que Deus criou à sua imagem e semelhança. E aí o salmista fala no versículo 11, reis da terra e todos os povos, aqueles que são as pessoas simples e aqueles que são autoridades, exercem poder, são pessoas importantes, que recebem honra, governantes e juízes da terra, que trazem padrões morais para a convivência, para evitar o caos. O salmista está convocando rapazes e moças, idosos e crianças. Aqui tem uma coisa muito legal que esse salmo traz para nós, que agora esses seres com imago Dei, que conseguem criar coisas para louvar a Deus, conseguem refletir, observar, captar a assinatura de Deus e colocar isso em música, colocar em palavra e desferir um louvor para a pessoa de Deus, não somente por aquilo que eles são, mas agora conseguem produzir ações de louvor, se reunir. E a coisa tão fantástica que esse salmista, ele fala governantes, juízes da terra, rapazes e moças, isto é, tanto homens como mulher, idosos e crianças. Aqui é uma coisa muito legal, principalmente a partir do Novo Testamento. Antes, no Antigo Testamento, os responsáveis pelo louvor, eles eram somente homens, que deviam dirigir a nação de Israel em louvor. A partir do Novo Testamento, Jesus Cristo, o templo deixou de ser a habitação de Deus, e aí o próprio Jesus se tornou o templo de Deus. E aí, quando ele construiu a igreja passou a ser o templo de Deus. E agora, então, cada um de nós, idosos, crianças, homens, mulheres, podemos adorar a Deus individualmente. Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos cantar hinos mais sérios, mais solenes para os velhos. E ao mesmo tempo nós podemos, cantamos isso juntamente com os idosos, mas cantamos mais com as crianças, por exemplo. Aqui de idoso acho que só tem eu. Tem alguns candidatos aí, mas vai demorar um pouco. Então as nossas músicas são mais para meia-idade. Algumas vezes cantamos músicas para as crianças. Mas ao cantar música para crianças, nós devemos celebrar do jeito que eles celebrariam. Cantar juntamente com eles. Porque são músicas específicas para eles louvarem, o jeitão deles, o ritmo deles. Essa é a beleza do Novo Testamento. Ela não padronizou algo de forma que engessasse a característica do louvor. As culturas, a musicalidade em cada cultura. Você vai na África, a África tem uma musicalidade. Você vai nos Estados Unidos, é uma musicalidade. Vai na Austrália, musicalidade. Você vem aqui no Japão, musicalidade.
Essa é a beleza do louvor a Deus, e que o homem, essa criação, imago Dei, criada à imagem de Deus, com todas as capacidades que ele pode executar, Deus então recebe esse louvor. Ao mesmo, por exemplo, hoje é domingo aqui, daqui 12 horas vai ser domingo lá no Brasil, um pouco mais um tempo nos Estados Unidos, Inglaterra, e louvores diferentes vão ser cantados. De forma criativa, de forma bela, Deus será adorado de forma diferente, porque nós somos seres animados, criados à imagem de Deus. E o salmista fala no versículo 13: louvem todos o nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome, sua glória está acima da terra e dos céus. Então, vocês perceberam as músicas que nós cantamos hoje? Elas refletem isso. Elas falam do nome de Deus, a identidade de Deus, a personalidade de Deus, a sua maneira de viver e organizar o mundo. Isso quer dizer o nome do Senhor, é louvar o que Deus é. Pois exaltado é o seu nome, não tem nome comparado. Sua glória, sua bondade, os seus méritos está acima da terra e dos céus. É isso que nós cantamos hoje, todas as músicas. Se nós repetimos, passássemos a letra das músicas, nós vamos perceber isso daqui. A pergunta que fica desses seres criados à imagem de Deus: quantos que louvam ao Senhor? Vocês viram a porcentagem? 0. 0. Isso se chama, teologicamente, de depravação total. Isto é, o homem, num determinado momento, ele tinha a glória de Deus, ele tinha a intimidade, a comunhão com Deus, mas por causa de uma escolha errada, ele entrou num estado de miséria. Ele perdeu a glória de Deus e o coração dele se afastou totalmente de Deus, ficou cego, perdeu a capacidade de conhecer, de enxergar a Deus. E ele passou a viver nesse estado, com medo, com todos os resultados derivados daquela queda. Por isso, não sou eu, não é outro pastor, não é o apóstolo Paulo, é Deus que levou homens a registrar, no caso do apóstolo Paulo, a registrar a avaliação que Deus tem sobre a criação em imago Dei. Ele fala: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos pecaram. Então, se estão nesse estado, ninguém escapa, 0%. São todos chamados para adorar a Deus, mas ninguém consegue responder a esse chamado. É isso que a Bíblia trata de rebeldia. Você lembra que eu comecei a falar sobre chamado? Você é chamado e quando você não atende o chamado, você é um rebelde. Esse é o estado da humanidade diante do chamado para adorar a Deus. Ele é rebelde, ele não consegue atender esse chamado, ele não consegue desfazer aquilo que impede ele de atender esse chamado, ele não consegue adorar e prestar um culto por si só a Deus. É interessante que cada dia que se passa, tem uma passagem na Bíblia que parece que ela fica cada vez mais forte. As primeiras vezes que eu li, e cada ano que eu li essa passagem, era pesada, era forte essa avaliação do DNA da criação em imago Dei. Mas parece que esses últimos dias, esse texto está refletindo cada vez mais. Vamos olhar esse texto? Romanos capítulo 1. É a avaliação que o Espírito Santo, que Deus tenta mostrar para nós. Essas são as más notícias do Evangelho. Por isso que, se nós entendermos
esse nosso estado, nós vamos entender o porquê Deus enviou Jesus Cristo para nós, para nos tirar desse estado, para nos tornar adoradores novamente, escaparmos daquela estatística de 0%. Olha o que Romanos 1 fala. Deus fala que o imago Dei, a criação imago Dei, sabe a verdade a respeito de Deus. Sabe. Mesmo o pecado atrapalhando muita coisa, mas na consciência ainda tem o boot. Tem ainda uma gravação que mesmo que o homem negue, clama dia e noite, Deus existe. O homem vai falar, Deus está morto, mas a mente de cada indivíduo vai clamar para ele, não sei não, eu acho que não. Ele vai defender, vai morrer por essa tese que ele vai apresentar, mas o seu coração, a sua mente vai dizer, talvez ele existe. No mínimo isso. Então é isso que o Romanos 1:19 fala, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente. Deus tornou a verdade que ele existe evidente, clara para eles, para nós, a humanidade. Como que Deus tornou evidente? Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, desde que o mundo foi criado, a humanidade pode perceber claramente os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Ninguém pode dizer, apesar de estar caído em pecado, ninguém pode dizer, eu não sei nada a respeito de Deus. Em outras versões, está vendo na sua Bíblia, fala assim, por isso se tornam indesculpáveis. Ah, mas aquele índio lá na Amazônia que nunca viu civilização nenhuma. Deus fala, ele é indesculpável, porque a natureza revela os atributos de Deus. Quando ele é o sol e a lua, existe, porque ele faz parte da criação das próprias mãos de Deus, a mente dele fala, tem um Deus inteligente por trás dessa criação. Mas o que o coração deles fazem? O texto vai falar. Eles sabem da existência de Deus, conseguem perceber, mas por causa disso não tem desculpa. E o que eles fazem? Versículo 22. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, por aquilo que perceberam, pelo o universo, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Não prestaram adoração. Em vez disso, isso é, não prestar adoração, mas não ficaram aqui. Eles conheciam, não prestaram adoração, e em vez disso, de adorarem e prestar adoração, eles foram para o outro lado. Olha que coisa terrível. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Já passou algum momento que você está confuso? Está obscurecido, parece que você não entende nada. Ai, peraí, deixa eu ir para casa, eu estou tão confuso, eu não estou conseguindo entender, não enxergar mais nada. Fica atordoado. É isso que a Bíblia está falando da criação imago Dei. Não sabe a respeito de Deus, não adora, nem dá graça a Deus, em vez disso, inventa coisas tolas e inúteis. Por causa disso, a sua mente fica obscurecida e confusa. Mas, mesmo nesse estado de escuridão e confusão, olha o que eles falam a respeito deles. Dizendo-se sábios. Tornaram-se tolos, loucos. Nesse momento de confusão, em vez de se humilhar e chegar e tentar voltar e começar a adorar a Deus e com isso voltar para conhecimento de Deus, não. Eles dizem que nessa confusão isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. É o reflexo da nossa humanidade. Os filósofos que tentam explicar como que é a vida, da onde nós viemos, por que estamos aqui e o que acontecerá no futuro. Nesse estado de afastamento de Deus, inventam coisas inúteis e tolas. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram, mudaram a grandeza do Deus imortal, que está além do mundo criado, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis.
Os grandes impérios usavam imagens desses seres para representar os seus impérios. Os humanos mortais foram usados pelos gregos. As aves foram usadas pelos romanos. Os animais foram usados pelo Egito, os quadrúpedes. E os répteis foram usados pela Assíria. O homem, na sua demonstração de maior poder e domínio e sabedoria, ele mudou a glória de Deus em imagem de semelhança do mundo criado, inferior a ele mesmo. Olha que coisa triste. O homem que foi criado à imagem de Deus passa a adorar seres inferior a ele. Que decadência. Mas não para aí. Versículo 24. Por causa disso, te adorarem, não darem graça, inventarem coisas inúteis, dizendo-se sábios com arrogantes, mudar a glória de Deus, imagem de seres criados inferiores a eles mesmos, por causa disso Deus os entrega. A ideia aqui é que o imago Dei foi corrompido pelo pecado, mas ainda Deus cercava para que o homem não avançasse numa autodestruição. Mas chega um ponto que Deus fala, você quer seguir esse caminho? Então vai. Mais um degrau para você descer. Por isso, Deus... Vocês vão perceber essa frase, Deus entregou 3 vezes. Demonstrando essa decadência. Já houve uma decadência grande, mas agora uma decadência cada vez pior. Por isso, Deus entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Isto é, uma vida sem controle. Para aquilo que eles foram criados agora, vão viver uma vida que não vai refletir nada a respeito do propósito que Deus tem para a vida deles. É uma vida sem controle. O coração deles é que vai dominar. Como resultado, praticar entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Jogaram para dentro do corpo coisas que não são ruins para o corpo. E usaram o corpo para viver uma vida simplesmente para os seus desejos pecaminosos do seu coração. Trocaram a verdade de Deus, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Inverteram tudo. Não, Deus quer isso, não é isso que Deus quer. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de todo louvor. Amém. Colocar no coração coisas criadas, até por eles e até por Deus, para ocupar o lugar de Deus. Você lembra o salmista falando no Salmo 48? Todo mundo celestial louve ao Senhor. Todo mundo, o cosmos louve ao Senhor. Toda a terra, profundezas, superfície, animais, louve ao Senhor. Todos os seres, reis, governantes, rapazes, moços, idosos, louve ao Senhor. Mas não dá. Não consegue. Porque é esse o estado. Versículo 26 ainda termina a desgraça. Quer dizer, não termina a desgraça. Por isso, porque novamente adoraram, não estão adorando a Deus, e se entregaram aos seus desejos, e quando Deus entregou, em vez de eles voltarem para trás, de estarem percebendo que aquilo é um buraco sem fundo, opa, eu vou cair cada vez mais, Deus me socorre, não, eles ainda avançam e permanecem naquele estado. Por causa disso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Parece que Paulo fez uma viagem até os nossos dias e voltou para escrever isso. Mas não se assustem, isso sempre foi assim. É que não tinha Facebook para noticiar. Todos os reis da Idade Média praticavam abominações piores do que essa. Deus entregou aos desejos. Se tem uma coisa que é triste, é quando o homem deseja tanto algo que não é bom para ele, mas esse desejo é tão forte e Deus tenta orientar de várias formas, mas o desejo é tão grande e a pessoa até murmura contra Deus, então vai. E
aquilo que ele deseja vai ser o castigo para ele mesmo. Vai ser a decadência cada vez mais dele mesmo. Versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. Não é isso que nós estamos vivendo? Conhecer a Deus é algo de conservadorismo, é algo de fascismo, é algo de ismo, é alguma coisa. Você é um bobo, é inútil. Conhecimento de Deus atrasa a humanidade. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou. Ah, é? Ok. Então vai. Ao que Deus entregou eles? A um inútil modo de pensar. Inútil aqui é algo que não serve para nada, não vai dar em nada, não vai construir nada, só vai trazer lamento e choro. Não traz progresso. Até o nome dessas ideologias que envolvem essa ideia de conhecer a Deus é inútil, até o nome é progressivismo. Dá a ideia que a humanidade está progredindo. Não sei para onde. Mas é o que Deus falou. Deus os entregou. Deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. Deus abre mão para eles fazerem coisas que jamais, como ser humano, não está se falando de cristão, mas o ser humano como ser humano, jamais deveriam ser feitos. Não sei o que está passando pela sua cabeça, mas quando um ser transforma o seu próprio ser, eles transformaram os seus desejos, transformaram a prática da natureza que eles deviam ser feitos, e agora estão mudando o próprio ser. E a natureza aproveita disso. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, isto é, perversão é alteração. O copo para beber água, uma garrafa para beber água, de repente ele usa essa garrafa para outras coisas. A perversão é mudar, é alterar para algo mais perigoso ainda. A vida deles encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do cancelamento. Vocês vão começar, agora começa a reparar. Essa palavra vai ser mais... É quando você não concorda com esse pensamento, se você publicar no seu Facebook, ou em algum momento que você tem uma posição que está relacionada à pessoa de Deus. Por que Deus falou isso? Porque a Bíblia falou isso? Eles vão te cancelar. Eles vão fazer com que você seja destruído na sua reputação, na sua integridade. Eles vão te cancelar. Você não será mais ninguém. Eles estão fazendo isso. Começa a perceber isso, como que está no mundo agora. Como que eles fazem? Eles cancelam. Eles inventam ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. A internet é algo muito bom. Nós, como igreja, temos usado e muitas pessoas têm sido alcançadas, mas ela tem sido um instrumento que facilita as ações dessas pessoas. Versículo 30, continuando ainda, porque o imago Dei, nenhum louva a Deus e adora a Deus. Espalham calúnias, odeiam a Deus. Não sei se vocês viram o último filme sobre o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, feito pelas Portas do Fundo. Eles têm prazer em fazer aquilo. São insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Tem pessoas que ganham muito dinheiro para ensinar, para trabalhar na mente dos seus filhos, para eles desobedecerem a vocês, desobedecerem a nós. Existe uma agenda. Não tem entendimento.
quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabe quando a pessoa chega a perder a afeição? Isto é, o meu desejo é tão grande que se minha mãe entrar na minha frente e me impedir, eu mato ela. É isso que aconteceu com a Cristiane Richthofen. Os pais falaram, não quero que você namore esse rapaz. Ela simplesmente pediu para o irmão, o primo do namorado dela, para pegar um taco de beisebol e à noite matarem os pais dela com taco de beisebol. Sim, só isso. Porque não tem mais afeição. Não tem misericórdia. O máximo que faço agora é tirar um selfie. Quando vem um índio pegando fogo com álcool. Jovens de boas famílias, quando vem um índio, um mendigo dormindo numa praça, tacam álcool e tacam fogo e vão tirar fotografia ainda. Sabem que de acordo... Olha só, lá no coração, na mente, está gravado isso. Você não precisa falar para eles. Eles sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Aqui não é só morte física, mas essa morte eterna separada de Deus. Mas ainda assim continua a praticá-los. E o que é pior, incentivam outros a também fazer. E aqui a ideia é que não somente essas pessoas que fazem é que são dignos de morte, de punição, de condenação diante de Deus, mas aquele que consente. E a nossa sociedade está de uma tal forma nos pressionando que você não pode pensar diferente. Você é intolerante se pensar diferente. A pressão é tão grande que quase nós somos obrigados a concordar com eles. Não podemos ter uma opinião diferente. E se temos, eles vão nos cancelar. Deus criou o mundo celestial, espiritual. Eles louvam 66% por causa de uma tragédia. O mundo celestial, o cosmo, louva 100% a Deus. O mundo material, terra, animais, montanhas, o pessoal fala que tem algumas baleias que elas emitem um som que parece música. As colunas, as nuvens, o granizo, eles louvam a Deus 100%, todos eles. A existência deles reflete que existe um Deus Criador. Mas aquilo que Deus criou segundo a sua imagem, não há nenhum que pode louvar a Deus. Será que a história termina assim? Não. Por causa da bondade e misericórdia de Deus, existe um grupo pertencente que estavam dentro do grupo de Imago Dei de 0%, que foram chamados por Deus para fora. E ao Deus nos chamar, para Ele ter esse direito de nos chamar, Ele enviou o seu Filho Jesus. E aí Ele nos chama, e o chamado é irresistível por causa da sua graça. É o Espírito Santo que vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos regenera, coloca em nós uma capacidade de atender esse chamado, e nós somos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados como um povo que tem a imagem de Deus e que agora, regenerados, poderemos adorar a Deus. Deus não deixou a história terminar de forma trágica, de que todos aqueles que têm a imagem de Deus nunca mais poderiam adorar. No versículo 14 desse salmo, para terminar, o salmista fala que Ele, Deus, deu força ao seu povo. Isto é, nós estávamos fracos, perdidos, condenados, mortos, e Ele nos deu força, nos levantou. E deu honra aos seus crentes, aos seus fiéis, aqueles que creem nele. Nós não tínhamos honra nenhuma. Não tínhamos... A ideia de honra aqui é ter mérito, é fazer algo que você possa merecer ser honrado. Mas nenhum Imago Dei, que tinha a imagem de Deus, poderia ser honrado. Não tinha mérito. Mas por causa
que Deus nos levou a crer em Cristo, estando em Cristo, nós passamos a ter honra. Porque 3 vezes Deus, o Pai, enquanto Jesus Cristo estava aqui na terra, abriu: eis aí o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então, quando eu estou dentro de Jesus Cristo, eu estou em Jesus Cristo, o Pai ainda agora tem prazer em mim. Ele me deu honra. Não por aquilo que eu fiz, não por aquilo que eu sou, mas porque Jesus Cristo está em mim. Eu não mereço. Isso se chama graça. O que eu merecia? Que todos mereciam, porque nós estávamos perdidos no imago Dei. Então Deus não deu aquilo que eu merecia. Então Deus foi misericordioso comigo. E agora Ele deu aquilo que eu não merecia. Ele deu a honra que somente Jesus Cristo tem. E essa força que Deus deu é o mesmo poder que Ele criou o mundo e que Ele ressuscitou Jesus Cristo. Então nós somos justificados, nós somos regenerados, nascemos de novo, agora temos em nós a nova imagem de Deus que está em Jesus Cristo. Nós herdamos gratuitamente um novo nascimento, nascemos do alto, uma nova natureza. E agora habita em nós o Espírito Santo, para nos dar essa força e essa honra. Para quem que Deus deu? Ele fala assim: Ele deu força ao povo e honra aos seus fiéis. Mas quem é esse povo? É o povo de Israel. Aqui, alegoricamente, nós podemos dizer que é todo aquele povo que Deus escolheu, chamou, um povo de propriedade exclusiva, aquele povo que Deus deu os seus estatutos, aquele povo que Deus chamou, aquele povo que Deus libertou. Então, nós podemos dizer que todo aquele que crê, por isso que ele fala os fiéis. Podemos estender isso, essa ideia aqui para a igreja hoje, para os gentios que nós somos nós. Mas quem que é esse povo? É aqueles que é chegado. Aqueles que hoje que podem chegar à presença de Deus com ousadia, sem medo de ser destruído, e dizer para Deus: oi, paizinho, eu vim aqui te adorar, de livre e espontânea vontade, com capacidade, com liberdade, e em verdade, em espírito. O que Deus procura? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não mais em coisas tolas, não mais em ideias tolas, agora com essa liberdade, de forma simples. Nós não sabemos a importância e o valor e a dimensão desse tempo que nós tivemos aqui no início do culto, de cantar algumas, nós não sabemos como que isso chega diante de Deus. Nós gostamos de alguma letra, talvez alguma letra toque o nosso coração por causa de uma coisa que a gente está passando, mas nós não sabemos o que isso é na nossa relação com Deus. Nós que pertencíamos aos imagos Dei, que ninguém louva a Deus, Ele foi lá e nos resgatou e nos colocou agora como adoradores. Ele deu força ao seu povo e honra aos seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. Aí a pergunta é: quantos desses que são regenerados louvam ao Senhor? Quantos? Lá está a resposta. Eu não sei. Por que eu não sei? Que talvez alguns de nós ainda não entenderam o que é louvor, o que é adoração. O Silvio mencionou um pouquinho aqui. Não é somente esse momento. Agora que nós somos novas criaturas em Cristo, Paulo fala assim: rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, que andeis de modo digno do seu chamado, que vocês vivam, para que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é todo dia. Não mais vivendo da forma que Paulo fala lá em Romanos 1, daquela forma que 3 vezes Deus entrega aquelas pessoas daquele jeito que me entregava. Essa era a minha vida antes. Mas Deus me chamou, me tirou de lá. E hoje eu sou uma nova criatura. Um novo ser. Criado à imagem de Jesus. Mas ainda assim, eu posso adorar coisas. Eu posso adorar a mim mesmo.
Eu posso viver de tal forma, reagir de tal forma, que as pessoas, quando olham para mim, falam assim, não, esse cara não tem nada a ver com Jesus. Jesus, pelo menos que eu conheço da Bíblia, Jesus era totalmente diferente a esse camarada. Jesus não faria o que esse cara faz. Jesus não falaria o que essa pessoa está falando. Jesus, de forma alguma, agiria ou responderia desse jeito. Então, é difícil saber quantos por cento daqueles que hoje têm a imagem de Cristo adoram a Deus. E é difícil saber quais os momentos que eu adoro a Deus e quais momentos eu não adoro. Vocês não sabem. Talvez eu saiba. E talvez nem eu saiba que tem coisas que eu faço que não adora e não agrada e não honra a Deus. Essa é a maior tristeza. Porque nós recebemos força, nós recebemos honra, fomos glorificados, fomos justificados, fomos regenerados e ainda gostamos daquela vida do 0%. Versículo 22 de Romanos 8, Paulo fala o seguinte: pois sabemos que até agora, até esse dia, toda a criação geme, como em dores de parto. Isto é, a mulher... Hoje em dia está bem interessante as fotos das mulheres grávidas, né? Virou um show, assim, é muito, muito interessante. Ela curte a gravidez. Tem alguns sustos aqui, alguma coisa assim. O marido tem que sair de madrugada para comprar milho verde, porque ela de vez em quando tem vontade de milho verde e tal. Então tem essas coisinhas. Mas de repente está lá, está chegando perto, vai para o consultório, o médico fala, começa a se preparar, dá as últimas instruções, faz a malinha, deixa ali na porta da casa. Então vai se preparando. De repente acontece alguma coisa. Começam as dores, contrações, e aí, pernas para que te quero. Muitas vezes os maridos ficam mais apavorados do que as esposas. As esposas têm que ajudar os maridos a se controlarem. Mas ali, na hora daquele parto, tem uma dor intensa. Aquele momento terrível. E a mulher suporta, ela enfrenta, ela obedece o médico. Ela faz tudo o que é solicitado, porque ela sabe que ali vai nascer um outro ser humano amado, já esperado. O que o texto está falando aqui, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Nós sabemos que o que estamos passando, nós queremos acabar logo com isso, porque daqui a pouco algo muito bom vai acontecer. Essa natureza do imago Dei zerado vai ser tirada de mim, então vai nascer um novo ser, que nunca mais vai pecar e sempre vai adorar a Deus. Versículo 23, depois de Paulo falar que a criação geme, a terra, o mundo, né, o universo, o mundo terrestre, os animais, eles sofrem por nossa causa. Eles não veem a hora de tudo ser restaurado, aonde a criança vai brincar com o leão, onde a criança vai brincar... Não, o leão vai brincar com a ovelhinha e a criança vai brincar com a áspide, com a serpente mais venenosa. Só que coisa legal. Esse é o mundo que vai ser regenerado. E aí Paulo, no versículo 23, fala, e nós, os que cremos, aqueles imago Dei, que agora tem a imagem de Jesus, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, isto é, Deus já colocou em nós o Espírito Santo, que é uma antecipação, né? Já começamos a ter uma ligação com o futuro, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então, por isso que nós, mesmo regenerados, ainda aquela porcentagem de quantos adoram, talvez todo dia está variando, não dá para calcular, 30%, 40%, 10%, 90%. Então, depende do estado da igreja. Na história da igreja, tem momentos que foram chamados de Idade das Trevas, aonde a igreja inventou um monte de absurdos, que teve que ter uma reforma para a igreja tentar voltar aos princípios bíblicos. Nossa semana, muitas vezes, pode ser, né, uma média aí de 40%. Na outra semana, chegou a 90%. Depois, na outra semana, baixou de novo.
individualmente como igreja, muitas vezes. Nós percebemos que algumas vezes nós passamos uma fase tão gostosa, tão bonita, tão harmoniosa, mas outras épocas a gente passa um período meio, né, de trevas, parece que a gente não vê a hora de terminar e de Deus dar um refrigério novamente. Mesmo nós sendo o grupo de pessoas chamadas para adorar a Deus e que foram regenerados, mas porque ainda temos essa natureza pecaminosa, essa variação de percentagem acontece. Mas aqui, capítulo 8 de Romanos, versículo 22 e 23, vai chegar um dia que isso vai terminar. Nós vamos fazer tudo o que quisermos. E tudo o que quisermos será somente para adorar a Deus. Nós não precisaremos ficar preocupados. Já pensou? Que coisa! Que graça! Que misericórdia! O que nós vimos hoje? Toda a criação, no Salmo 48, toda a criação é chamada. Não é convidada, é chamada. E chamado não pode se desobedecer. Principalmente quem está chamando. Quem está chamando é o Criador, é o suzerano, é o soberano, é o Senhor de toda a terra e céu. Toda a criação é chamada para louvar e adorar o seu Criador. A criação celestial e espiritual, 66%. A criação celestial, o cosmo, 100%. A criação terrena, animais, montanhas, neves, 100%, porque eles são inanimados. O que eles são glorificam a Deus. A criação Imago Dei não glorifica a Deus. E dessa criação Imago Dei, Deus tirou um grupo para ser o seu povo, para ser aqueles que são chegados a Ele, aqueles que têm intimidade com Ele. Não porque mereciam, mas por causa do amor e da graça de Deus e da misericórdia dEle. E Ele nos deu capacidade para agora nós adorarmos a Deus. O problema é que há essa variação de percentagem na nossa vida e com o povo de Deus. Então essa criação regenerada poderia e deve clamar para ser uma nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão, como indivíduo regenerado. Essa é a sua missão, se você foi regenerado. Só para nós terminarmos. Louvor e adoração é a essência da nossa natureza em Cristo Jesus. Algumas vezes talvez você fique preocupado, puxa, eu não sei, não tenho talento, não tenho dom. Você foi a essência da sua existência é louvor e adoração. Ah, mas eu não sei cantar, não sei declamar poesia, não sei tocar instrumento. Não, adoração é muito mais do que isso. Adoração é refletir a imagem de Cristo. Você já viu Jesus Cristo tocando alguma coisa? Uma vez eu vi um pastor dizendo que Jesus Cristo era músico, porque ele tocou o esquife. Esquife é o caixão do defunto. E aí o pastor pensava que era um instrumento. Eu acho que deve ter cometido alguns erros na minha vida a respeito disso. Ainda bem que ninguém gravou. Louvor e adoração é a essência da nossa nova natureza em Cristo. Aquilo que nós somos em Cristo glorifica a Deus. Louvor e adoração é uma ação pessoal e intransferível. Nós não podemos fazer com que os nossos filhos adorem e investirmos tanto nos nossos filhos. Olha que bonito eles estão adorando. E eu? Eu sou um adorador? Ou pelo fato de eu ser adorador, então isso significa que o meu filho ele recebe os méritos por aquilo que eu sou. Não, é intransferível. Eu não venho numa igreja e porque a igreja adora tão bem, canta tão bem, é uma igreja legal, então eu me torno um adorador. Não, você tem que ter a sua área de adoração. Agora, se você quiser adorar na hora de música, levantando as mãos, cantando mais alto ou mais em silêncio, se você quiser segurar a televisão, alguma coisa, não tem problema. A adoração é individual. Então não olhe como as outras pessoas. E nós aqui como igreja não vamos manipular você para adorar.
Nós vamos tentar facilitar esse momento de adoração. Mas você que tem que adorar. É você. E não somente no momento de louvor. No momento de ouvir a palavra, no momento de ouvir um estudo, no momento de ler a Bíblia, no momento de orar, no momento de viver a sua vida no trabalho e na sua casa. Esse é o momento de adoração. Você tem forças para isso? Não. Nem eu. Por isso é Deus que nos dá força. É Deus que nos dá honra. E Ele quer nos chamar para a sua intimidade. Quando estamos mais perto de Deus, mais fortes e mais honra nós vamos ter. Nós vamos conseguir vencer essa batalha. Vamos conseguir vencer essa pressão que nunca esteve tão difícil. Noé enfrentou uma grande pressão. Ele era um zero à esquerda da época. Nunca tinha chovido. E Deus falou para ele, construa um navio de 400 metros de comprimento. Que navio? Nunca choveu, nunca teve enchente. E fala para esse pessoal que haverá um julgamento, que vai cair água e vai inundar. Nunca choveu até a época de Noé. Que absurdo! Então nós estamos vivendo o mesmo momento, o mesmo ambiente, mesmo clima da época de Noé. Muita pressão. Muita pressão. Que Deus te fortaleça. Deus aceita o culto prestado pelos seus servos, ainda que eles não estejam à sua altura, porém é necessário mãos limpas. Nós nunca vamos estar à altura de prestar um culto de acordo com a grandeza de Deus. Nunca. Tem igrejas que estão até contratando músicos não cristãos para tornarem o momento... Né? Oi? Fala. Não, fala, talvez seja um negócio legal. Tem igrejas de celebração de Natal, estão contratando até artistas do Circo de Solé para fazer aquele momento espetacular. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. E a verdadeira adoração está lá no coração. Por isso que é necessário mãos limpas. Mãos limpas aqui é uma vida não perfeita, mas é uma vida de contrição. Uma vida que eu olho para mim, não olho para os outros, mas uma vida que eu sinto pena de mim. Que éder miserável é esse? Todo dia eu tenho que matá-lo. Todo dia eu tenho que afogá-lo. Senão ele sempre vem à tona e quer tomar o controle. É isso que é ter mãos limpas. É toda hora estar confessando o pecado crescer. E quanto mais você vai sendo íntimo de Deus, mais você vai ficar agarrasado. Porque cada vez mais você vai percebendo os seus podres, as suas intenções, a sua maldade. O perigo aqui é desanimar. Deixa que Deus te fortaleça, para você continuar a vencer a batalha que está dentro do seu coração, que está dentro do meu coração. Deus nos chamou para quê?